Bom, para quem está habituado a leituras, a ouvir palestras relacionadas ao Evangelho, sabe que esse é um tema que vai ser encontrado e vai ser discutido em várias passagens no Novo Testamento. Por que será que ele é tão trazido nessas leituras, nessas passagens? Por que será que ele constantemente aparece abordado em palestras? Qual é a tamanha importância que esse assunto perdoar tem para ter tanta relevância e toda hora nós estarmos trabalhando, estudando, refletindo sobre esse tema? Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, e o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Ele é uma análise do ponto de vista não só material, mas do ponto de vista de quem enxerga um espírito imortal passando por essa vivência terrena. Então ele vai interpretar o Evangelho, algumas passagens do Evangelho, não mais com aquele olhar de quem está falando para seres que estão encarnados, mas num olhar para essa vida eterna da qual nós temos, esse espírito imortal que somos e que está transitoriamente passando pela Terra. E isso faz com que às vezes algumas interpretações sejam diferenciadas daqueles que interpretam apenas no aspecto carnal. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, só para a gente ter noção de como esse tema vai ser trabalhado, os subitens que aí tem é: perdoai para que Deus vos perdoe. Então começa já com essa ideia de que nós falamos muito na necessidade de perdoar e esquecemos muitas vezes que quase diariamente, se não diariamente, temos necessidade de sermos perdoados, porque nós somos seres imperfeitos e que às vezes, sem querer, sem ter a intenção, magoamos, machucamos, né? Ferimos nossos irmãos, seja do convívio diário, seja no trabalho, seja no convívio social, é uma briga, é algo que nós geramos uma mágoa em outras pessoas, ou nós acabamos errando pela nossa ignorância ainda moral, de entendermos profundamente a lei do amor, e constantemente, durante todo esse percurso de encarnações que temos, porque não sabemos quantas encarnações temos que vir resgatando, vamos criando vínculos entre encarnados que acabam nascendo na própria família, amarradinhos pelo laço do sangue para exercitar o perdão um com o outro, porque muitas vezes é o melhor recurso e a melhor ferramenta que a espiritualidade encontra para que seres que não conseguem se perdoar e se amar possam ter uma proximidade necessária, uma convivência necessária para que o perdão se torne quase uma obrigação para que consigam ir adiante e serem felizes, né? Outras situações que a gente nem sabe de desencarnados que às vezes acabam se vinculando a nós justamente por delitos, por resgates do passado como nossos obsessores, porque não conseguiram superar mágoas, né, que anteriormente acabamos gerando em outras vidas. Então, quer dizer, nós muitas vezes nos colocamos nessa condição de vítima e esquecemos que também temos uma longa história, muitas vezes como algozes conscientes ou inconscientes, e que somos tão necessitados desse perdão quanto somos necessitados de perdoarmos para sermos felizes. O próximo capítulo é reconciliação com o adversário, que vem justamente em cima disso que nós estávamos falando agora, dessa necessidade. O seguinte é o sacrifício mais agradável a Deus, que é onde ele diz: antes de colocar a tua oferenda no altar, que era um costume da época no judaísmo, vai e reconcilia-te com teu irmão, enquanto vocês andam lado a lado. Depois volta puro e então entrega a tua oferenda, que aí ela vai ser agradável a Deus. O que ele quer dizer com isso? Que mais do que tu louvar, do que tu pedir, tu tem que ter a ação de resgatar vínculos aqui. Porque se nós viemos próximos, se nós viemos juntos, é para aprendermos a conviver. E além de conviver, aprendermos a nos amar, que é mais difícil ainda. Então é de suma importância que nós valorizemos as relações estabelecidas, porque a lei de sociedade existe justamente para que aprendamos a conviver uns com os outros.
Depois, o seguinte é o argueiro e a trave no olho. O que significa? Que muitas vezes nós temos dificuldades tão grandes, mas nós olhamos sempre os defeitos alheios. Nós criticamos sempre os defeitos alheios e não percebemos muitas vezes que nós só estamos projetando nos outros aquilo que ainda está dentro de nós mesmos, que nos incomoda. Mas é difícil, né? Já dizem que a gente tem que ter distância focal, né? O que é ter distância focal? Se eu pegar esse livro e fizer isso aqui, eu não consigo ler, né? Então eu tenho que botar ele, uns mais, outros menos, mas eu tenho que ter uma distância para mim conseguir ler. Com nós não é diferente. Muitas vezes eu tenho que olhar no outro para me enxergar. E eu projeto nessa outra pessoa aquilo que eu não consigo enxergar em mim mesmo. E aquilo, de certa forma, me incomoda. Mas eu sempre digo que é um problema do outro e não meu. Só que se me causa alguma incomodação, é porque há algo em mim que mexe com os meus sentimentos. É algo que eu preciso olhar para dentro e analisar. E vem me incomodando na pessoa do outro. Então Jesus nos chama atenção nessa passagem de que nós temos que observar mais as nossas imperfeições do que a dos outros. E se algo nos incomodar nos outros, analisar o que há de nós ali que está sendo tão mexido, o que está aflorando, o que está emergindo que eu preciso vir a trabalhar naquele momento. E depois, lá na instrução dos espíritos, eles vão falar do perdão às ofensas, eles vão falar da indulgência. Muitas pessoas não entendem o que é a indulgência. A indulgência é uma das virtudes onde a gente consegue desenvolver a capacidade de sim perceber que o outro erra, de perceber que o outro não é perfeito, porque ele também está num caminho de evolução moral e ele vai falhar tanto quanto eu falho. Mas é relevar, é não dar importância, é não comentar isso, é não salientar. Eu sei que aqui em Canoas ninguém faz isso, porque todos nós já superamos. Ninguém chega e fala da irmã que vive aquele casamento conflituoso, que não cria a tal da vergonha na cara para largar aquela pessoa, ou ninguém fala do vizinho que não dá jeito naquele filho. Ninguém comenta esse tipo de coisa, não é verdade? A gente só olha as coisas boas dos outros. A gente tem que analisar e entender que isso é algo corriqueiro, que nós fazemos todos os dias, infelizmente. E quase que no piloto automático, mas que é algo que é necessário, que uma das coisas que nós deveríamos exercitar diariamente, a indulgência. Ou, se eu só tenho isso para falar, guardo, fico quieto, não falo. É a aguinha da boca do André Luiz, né? Bota a água e segura na boca, que é um bom remédio. Porque é um hábito. Falar dos defeitos alheios na nossa sociedade, principalmente brasileira, que adora falar da vida alheia, é um hábito. Nós constantemente falamos da vida alheia e falamos mal. Então nós temos que ter essa prática da indulgência, de que eu vi, eu percebi, mas eu vou guardar. Porque se eu não posso colaborar, para que eu vou comentar? Né? E justamente para encerrar, ele vai perguntar, e acho que Kardec tomou aquilo tão para ele que ele pergunta, né? Mas é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem ou divulgar o mal ao outrem, né? Porque tá, mas como assim? Imagina numa sociedade, ele um homem que vivia social, e vê as pessoas fazendo coisas erradas e aí os espíritos dizem, não, mas tu não deve comentar. Aí eles dizem, se for para o bem daquela pessoa, chama em particular e fala. Agora, o que interessa é a nossa intenção em trazer o assunto. Se nós estamos falando para terceiros com leviandade, aí está o mal. Agora, se eu chamo a pessoa com franqueza e falo para ela daquilo que eu observei, eu estou agindo no bem, porque a minha intenção é boa. A minha intenção é de aconselhar e não de maldizer, não de difamar. E isso é algo, uma época eu coordenei um grupo e eu me assustei assim na primeira vez, porque todos os dias vinham e falavam, porque o fulano, porque o ciclano, porque o Beltrano, eu passei o primeiro mês naquele trabalho assim, só escutando queixas uns dos outros. Aí um dia numa reunião eu disse assim, fiz um trabalho de grupo e disse assim, agora nós vamos ter uma regra, nós vamos ser francos. E o que é ser franco? Se aquilo está me incomodando, se aquilo está atrapalhando o trabalho, nós vamos aprender a dialogar com franqueza. Nós vamos pegar e vamos conversar. Eles não levaram muito a sério na época.
Daí eu peguei os primeiros que vieram falar, eu disse, ok, só um minutinho. Chamei a pessoa e disse, meus irmãos, agora nós vamos conversar. E aí ficou aquela situação, aqueles momentos parados. Até que eles foram relaxando, a gente começou a conversar, chegou uma solução, o assunto estava resolvido, se resolveu o assunto. E aí isso acabou, depois de exercitar um tempo, se tornando um hábito. E aquele processo de sempre falar a terceiros ou de falar qualquer coisa, também acabou caindo por terra. Por quê? Porque quando eu me coloco no compromisso de, sim, notar que a coisa está atravancando um trabalho, sim, notar que a pessoa talvez esteja se perdendo e eu quero o bem daquela pessoa, é muito salutar chegar e falar com a pessoa. E não é por eu dizer, talvez até no momento haja um pequeno melindre, mas se aquilo foi sincero, vai fazer um bem para ambos. É assim que nós chegamos a resolver problemas, a construir soluções. E não com terceiros que não tem nada a ver com aquele assunto. Não é verdade? Mas nós não temos o hábito, porque às vezes nós temos vergonha de dizer diretamente à pessoa. Ou nós achamos que vamos ofender, que a pessoa vai ficar brava. E na verdade a maneira como nós colocamos, a intenção como nós colocamos aquilo, é que vai dizer se a pessoa vai se magoar ou não. E mesmo assim, se a minha intenção for boa e a pessoa vier a se magoar, eu posso sair com a minha consciência tranquila. Porque eu falei para quem deveria falar e eu falei com uma boa intenção de resolver um problema. Mas então, seguindo adiante, para a gente entender um pouquinho sobre essa saúde integral, eu escolhi 2 obras que eu achei muito objetivas e muito interessantes a respeito desse tema. Um é um lançamento recente da FERGS, da Federação Espírita, do Cleto Brutes, que se chama Em Paz com a Vida, e o outro é do Divaldo, As Psicografias da Joana de Ângeles dentro da linha psicológica, que é um livro maravilhoso, que é Momentos de Saúde e de Consciência. Eu vou me embasar na Joana para a gente entender como é que esse problema do perdão acaba criando dificuldades na nossa saúde. O que nós temos que entender? Que nós não somos seres encarnados que vão habitar o plano espiritual. Nós somos espíritos do plano espiritual que estamos temporariamente passando por um breve tempo, perto da eternidade, nesse planeta de provas e expiações para aprender, para evoluir. Né? Então, quando nós temos um problema de saúde, esse problema de saúde geralmente ele é gerado no meu emocional, que transmite para o meu corpo somático, meu perispírito, e acaba aflorando então no meu corpo carnal. Alguns não são dessa vida, podem ser o que a gente chama de expiações e já estavam na minha programação passar por aquela determinada situação, porque lá no meu planejamento reencarnatório, né, depois de uma análise junto com o plano superior, se achou que por bem eu resgataria algo ou aprenderia muito com aquele processo. Então se passa de um processo de expiação onde eu estou resgatando ou aprendendo algo que com certeza aquela experiência vai me auxiliar. Outros, no nosso cotidiano, nós acabamos perturbando esse perispírito e isso acaba eclodindo, somatizando no meu corpo físico. A falta do perdão, o ressentimento, a mágoa, o ódio, são doenças da alma. São sentimentos que desarmonizam a vibração do meu corpo espiritual e que vão, com certeza, conflitar e gerar problemas graves ou não tão graves no meu corpo físico. A Joana de Ângeles nos diz, no texto de número 11 desse livro, o seguinte: o nome do texto já é A Tragédia do Ressentimento. Eu não vou ler todo, mas alguns trechinhos. As pressões psicossociais, socioemocionais, econômicas e de outras origens desencadeiam distúrbios variados, nos quais mergulha uma larga faixa da sociedade. Se a gente começar a analisar por que uma larga faixa da sociedade, quem hoje em dia consegue se manter equilibrado o dia todo, né? Tranquilo, sereno. Difícil com as pressões que a gente enfrenta diariamente. Socioemocionais, ou seja, no convívio diário com os outros, né? Quem é que consegue adorar, amar todo mundo com quem convive, ter uma boa relação, não ter nenhum tipo de estresse, né? Família, então, muito bom, a gente
ama todo mundo se respeita, ninguém briga, ninguém se xinga, é uma maravilha. E econômicas, né? Que é a questão do sustento, do pagar a conta no final do mês, do trabalhar, do estar desempregado, não estar desempregado, como é que eu vou lidar com todas essas questões financeiras. Então, todas essas questões acabam nos gerando uma demanda e originando muitas vezes por esse desequilíbrio distúrbios. E aí ela nos diz que esses processos eles provocam medo, ansiedade, amargura, desarmonizam o sistema nervoso dos seres humanos, conduzindo a neuroses profundas que quase sempre somatizadas são responsáveis por enfermidades alérgicas, como a gente disse, pode ser desde o brando até o grave, alérgicas, digestivas, do metabolismo em geral, facultando a instalação de processos degenerativos. Ou seja, eu posso me perturbar de leve e isso aflorar levemente no meu corpo. Agora, se eu não vigio, se eu não analiso os meus sintomas, se eu não faço aquela revisão mental diária de que Santo Agostinho nos falou, repassa o teu dia, vê o que aconteceu de diferente, o que tu tem que melhorar, o que foi bom, o que tu fez de bom, o que tu fez que poderia ter sido melhor, todos os dias, e eu começo a entrar nessa sintonia e isso a fixar, tende que se o pensamento ou o sentimento é repetitivo, aquilo pode começar a agravar até gerar um distúrbio maior, que vai passar de uma alergia, que vai passar de uma crise de asma, enfim, vai acabar criando realmente uma perturbação mais séria. Por isso a importância do vigiar e do nos analisar. Temperamentos frágeis sob pressão procuram realizar mecanismos de fuga, caindo em estados fóbicos, né, as fobias, depressão e recorrendo à violência como forma de afirmação de defesa da personalidade. Pessoas que a gente diz que é violenta, diz, aquela não dá nem para falar porque ela já vem agredindo verbalmente, ela já briga, a gente não consegue conversar, ou aquele homem, tu vai falar com ele, ele já te agride, né? Hoje em dia nas redes sociais a gente vê muitas pessoas nos comentários fazendo agressões horríveis a pessoas que eles sequer conhecem, pelo simples fato de discordarem de um tema. Isso, na verdade, é uma forma de mascarar uma baixa estima, um medo. Pessoas que não querem demonstrar medo ou que estão com a baixa estima, né, a autoestima muito abalada, eles tendem às vezes a usar como fuga a violência. Então eles se tornam agressivos para tentar omitir aquela fragilidade. Portanto, se nós começamos a enxergar os nossos irmãos de caminhada com essas máscaras, vamos dizer, tentando se defender dos próprios medos e anseios, a gente já começa a mudar um pouco a sintonia do nosso pensamento, que da raiva ou da indignação já passa a entender que, na verdade, eles são pequeninos, com medo, temendo. E talvez aqui a forma como nós olhemos para eles ou tentemos lidar com essas situações modifique. E aí entra aquela questão de que a gente falou da indulgência. Eu sei que ele é assim, mas eu sei que por trás disso tudo existe uma pessoa frágil que não está conseguindo se defender, não está sabendo como se portar e está com medo. Pessoas mais sensíveis que não conseguem suportar ou superar esses fenômenos das pressões constritoras refugiam-se em ressentimentos que as infelicitam e predispõem-nas a reagir sempre, desferindo dardos venenosos contra aqueles que eles transformam em inimigos reais ou imaginários. Alguns intoxicam-se de mágoas e fornecem, outros inconscientemente tornam-se vítimas de insucessos afetivos, financeiros e sociais. Diversos fracassam na autoestima, desvalorizando-se e fazendo jogo de autodestruição. O ressentimento é responsável por muitas tragédias cotidianas. Então, aquilo que eu disse, quando a gente começa a se ferir, a se magoar com as coisas que nos acontecem e a guardar, nós começamos a desenvolver processos mais graves, que podem ser expelidos através de uma violência, através de uma doença ou através de um trauma que nem nós mesmos muitas vezes reconhecemos. Mas às vezes eu não consigo dar certo, né? Vamos dizer assim, dar certo na área afetiva, não me acerto com ninguém. E se eu fosse fazer uma análise, muitas pessoas vão recorrer às vezes à psicoterapia,
eu vou descobrir que aquilo é algo que eu bloqueei, uma energia que eu bloqueei, por um trauma que eu tive, de um ressentimento que eu não consegui superar. Pode até ter sido da minha infância, mas eu acabei bloqueando. Às vezes pessoas que não conseguem lidar, por exemplo, com a ansiedade, acabam tendo obesidade, né, de uma maneira descontrolada, é uma emoção que na verdade eles não estão conseguindo trabalhar naquele momento e acabam descontando nessa ansiedade de comer, é algo que não está superado. Então a gente vai conseguindo entender que vários processos estão atrelados com as nossas emoções que não foram bem tratadas, com os nossos ressentimentos, as nossas mágoas, que nós vamos ter que um momento encarar de frente. O Jung traz isso como a nossa sombra. Ele diz que às vezes aquilo que nós não conseguimos trabalhar, nós recalcamos no nosso subconsciente, mas ele está lá. E em determinados momentos dá o estampido, né? Assim, e aquilo sai, age em nós e volta para o subconsciente, que é o que a gente chama de sombra. Atrapalha a nossa vida, atrapalha as nossas relações, às vezes profissional, às vezes não conseguimos ter uma autoestima elevado, saudável, e nós não sabemos por quê. E essa sombra que está lá escondidinha e guardada, e que nos momentos necessários onde nós precisaríamos desenvolver essa autoestima, esse carisma, esse perdão, nós não conseguimos porque ela bloqueia, né? Então isso tudo passa pela base dos sentimentos e vai criando obstáculos para a nossa felicidade. Por isso tudo que nós estamos conversando, dessa importância e por que Jesus, que é o médico dos médicos, porque é o médico das almas, nos salienta e insiste tanto na importância do perdão. Aí agora nós vamos pegar a outra obra, aqui só para... ela vai falar mais alguns trechos, é muito sucinto, né? Que ela diz: não vale a pena deixar-se envenenar pelo ressentimento. E ela termina dizendo: arrancada a causa injusta do ressentimento, despertarás de imediato em paisagens sem sombras, redescobrindo a vida e desarmando-te em relação às outras pessoas com quem antipatizas ou das quais se mantinha em guarda. Ademais, o mal que te façam somente te perturbará se o permitires, acolhendo. Em caso contrário, tornará sua origem. Vive, pois, sem mágoa, depura-te, ressentimento nunca. É assim que ela encerra. Quando ela diz que nós aceitamos, quando as pessoas com quem nós convivamos, elas trazem alguma ação, algumas palavras que possam nos magoar, nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não aquilo. É como um presente. Se alguém trouxer um presente e você não aceitar o presente, a pessoa volta com o presente, leva o presente de volta para ela. Os sentimentos, as palavras, nós aceitamos ou não. Sabe aquela fala popular, onde um não quer, dois não brigam? Pois é, a pessoa pode ficar ali, me cutucando, tocando nos meus pontos fracos, salientando as minhas deficiências, volta e meia tentando abalar, mas se a minha autoestima estiver bem trabalhada, se o meu processo interno emocional estiver bem trabalhado, aquilo não me atinge. Vamos analisar o que a gente fez nos últimos 3 anos. Se pegasse agora de 2015 para 2018, o que a gente fez de ações no bem, o que a gente fez de ações profissionais, o que a gente fez de ações familiares nesses últimos 3 anos. Em 3 anos, Jesus inicia suas pregações, dos 30 aos 33, enfrentando uma cultura, um povo ainda violento, ignorante, né, com costumes bárbaros, e ele consegue, com toda a calma e serenidade, pregar uma doutrina de amor que até hoje a gente está aqui para ouvir e para seguir. Vocês imaginam se cada vez que ele fosse ofendido, ele ficasse remoendo as ofensas, ele aceitasse essas ofensas e gastasse o tempo revidando, entrando em discussão ou se melindrando nos meios ali nas sinagogas onde ele entrava com o que era dito, da forma como ele era testado várias e várias vezes pelos publicanos,
várias vezes pelos fariseus, se ele estagnasse cada vez que alguém tentasse ofender ele, agredir ele, diminuir ele, será que em 3 anos ele faria o que ele fez? E quantas vezes nesses 3 anos nós passamos remoendo coisas que nos fizeram? Quanto desses 3 anos nós gastamos do nosso tempo falando sobre o que os outros fizeram contra nós, ou de quem não gosta de nós, ou aquele colega que está tentando roubar minha vaga no trabalho, ou aquela pessoa que não simpatizou comigo e não me ajudou num processo, ou aquele familiar que não gosta de mim e que andou falando pro fulano, pro ciclano. Quanto tempo, quanta energia, quanto pensamento à toa eu dispensei nesses últimos 3 anos? Jesus era um espírito elevado, mas ele é o nosso modelo e guia. E se ele conseguiu concluir bem a obra, foi porque ele já não estava mais predisposto a acolher esse tipo de comentário, esse tipo de sentimento. Eles foram proferidos, ele foi atacado, mas ele não aceitou em momento algum, porque a obra dele era maior. Então, quando eu tenho um objetivo claro e eu sei o que e quem eu quero seguir, ou o que eu quero fazer da minha vida, não vai ser qualquer discussão, qualquer ofensa ou uma mágoa que vai me tirar do caminho, daquilo que eu desejo. E é assim que eu vou progredir. Todos nós queremos ser espíritos elevados, todos nós queremos ir adiante. Então nós temos o livre-arbítrio de escolher com o que nós vamos fazer com o nosso tempo e com a nossa energia. Se nós vamos nos envenenar e acatar aquilo de ruim que nos emana, ou se nós vamos perdoar e seguir adiante, ou se nós vamos conseguir atingir talvez um patamar tão elevado que não precisemos perdoar, porque não nos ofendeu. E aí esse livro aqui, ele é bem objetivo e tem um capítulo dele que vai falar assim, ó, o perdão possível. Porque também não adianta a gente falar como seres, espíritos ainda em terceira ordem nesse processo de evolução que é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Quando a gente se ofende, quando a gente se melindra, quando a gente se deprime por algo, é justamente no nosso ponto fraco. Ou seja, a gente é como se fosse uma pele frágil, sabe? Quando a gente tem um corte e aquela pele ali é frágil. E aí qualquer coisa que bate ali rompe novamente porque ela é mais sensível. É como se aquele defeito, aquela dificuldade moral fosse essa pele que está cicatrizando. Qualquer coisa abre. Então o que a gente tem que fazer? Cuidar para que ela consiga se reconstituir e ser forte de novo, se regenerar. É isso que nós fazemos aqui. Nós viemos para nos depurar, para nos regenerar das nossas dificuldades. E geralmente quando nos deixamos magoar é porque pegou num desses pontos fracos. É porque pegou em algo que ainda mexe conosco e que nós precisamos justamente trabalhar. Pensem se nós vivêssemos só com pessoas afins, que pensam igual, que são adeptos das mesmas ideologias, que têm a mesma condição social. Eu não teria motivo para mudar. Porque todo mundo pensaria igual, todo mundo pensaria junto. Até tem um ditado que diz, né, onde todos pensam igual é porque ninguém pensa muito. Porque é justamente na discórdia ali, não digo discórdia, mas é justamente nesse conflito de ideias que nós crescemos. Porque quando desestabiliza aquilo que a gente tem por verdade, é que a gente começa a desenvolver a nossa capacidade mental de análise. E para evoluir nós temos que analisar. Mas nós só desenvolvemos essas capacidades de análise, de reflexão, de construção cognitiva, quando nós entramos em conflito. Piaget já dizia isso. Nós precisamos do conflito para evoluir até mentalmente, imagina espiritualmente. Por isso é que nós estamos na lei de sociedade convivendo com pessoas que pensam diferente de nós, que agem diferente de nós, e cada qual nasce, não foi engano lá no plano reencarnatório, a ficha não foi trocada. Nós nascemos no Brasil, em Canoas ou em Porto Alegre, porque aqui era a melhor condição que eu tinha para progredir. Como dizia Chico, ninguém nasceu no berço errado, todo mundo nasceu no berço melhor para que pudesse evoluir, né? Às vezes a gente pensa, né? Ó Senhor, trocaram a minha ficha no plano espiritual e eu encarnei aqui. Mas lá eles não erraram. Talvez a gente erre aqui, mas lá não. Então,
O que ele vai falar do perdão possível dentro dessas nossas condições? Ele diz que o perdão é uma decisão sábia. Então aí entra a questão do nosso livre-arbítrio. Pode não ser fácil, pode não ser do dia para a noite, mas é um exercício que eu tenho que ter a boa vontade. Eu tenho que escolher, é racional, não é o sentimento. Muitas vezes o teu sentimento, a tua emoção vai vir na reação. Toma lá da cá, me magoou e eu vou revidar. Então é aí que eu tenho que segurar, porque esse sou eu reagindo, mas eu tenho que mudar. A minha evolução passa por uma mudança, e a mudança passa pela vontade. E a vontade tem o apoio do livre-arbítrio, eu posso decidir se eu mudo ou não. Aí eu seguro. Eu seguro no momento que ali vai doer, vai incomodar, às vezes eu não vou conseguir, mas é um exercício, né? É como se eu dissesse assim, ó, cheguei no 4º ano lá da escola e passei com louvor. Aí chega a professora e diz, legal, agora tu vai pro 5º. Não, eu quero ficar no 4º. 4º ano eu já conheço a professora, já conheço a matéria, já sei fazer tudo, eu vou ficar aqui que eu tô mais tranquila. Não adianta, gente, para evoluir, a gente tem que aprender coisas novas, a gente tem que ter desafios novos. Às vezes a gente vai para as provas e não vai conseguir bem, a gente vai ter que estudar mais, a gente vai ter que se dedicar mais, mas é um processo de amadurecimento, é um processo de evolução, senão ficamos estagnados. Então ele vai dizer que o perdão é uma decisão, começa por aí, não só do aspecto evangélico, mas com consequências imediatas nas nossas vidas. A ciência já comprovou, então a gente já está entrando lá para a área da academia, lá para a área dos estudos científicos, que eles já comprovaram, e Kardec nos diz, né, que iria chegar um ponto onde ciência e religião iam se encontrar e iam se entender, porque eles não eram antagônicos, eles andavam juntos, só que cada um olhava por o seu viés. E o que nós estamos vendo hoje na academia é cada vez mais os cursos abrindo cadeira de espiritualidade, os hospitais abrindo as alas de terapias alternativas, abrindo os capelões para irem dentro dos hospitais, oferecerem oração, oferecerem passe, oferecerem um evangelho. Não é verdade? Por que será que eles estão abrindo isso? Porque eles já perceberam que há algo a mais, que as pessoas que têm fé, elas reagem melhores a tratamentos, elas se curam com mais facilidade. E que isso é muito salutar para o tratamento daqueles pacientes que estão lá. Que há uma diferença em quem crê em algo além e quem não crê em algo além. Então, ele diz que a ciência já comprovou, a ciência já comprovou que é fonte de saúde, pois quando estamos magoados ficamos mais fragilizados. Por outro lado, quando agimos com tolerância e indulgência, procurando não guardar ressentimento, estamos aumentando a nossa defesa imunológica, gente. Isso é estudo. Isso é comprovado cientificamente, isso é estudo. Vocês já viram alguém dizer assim, ó, ai, ela ou ele morreu de desgosto? Quando acontece, todo mundo já ouviu dizer isso, né? A pessoa se deprime de uma forma que ela não reage mais à doença e que aí a doença passa a ser uma constante na vida dela e ela já não reage mais, ele diz assim, morreu de desgosto, não quis mais viver. É para verem como as nossas emoções estão atreladas com a nossa saúde. Então, lá adiante ele vai dizer assim, ó, que para aprender a perdoar é preciso lembrar que somos espíritos antigos e compreender que, em relação à vida, ninguém é vítima. Todos temos parcelas de responsabilidade e que, perdoando os inimigos, estamos perdoando a nós mesmos e rompendo com fios invisíveis que nos mantêm conectados às mentes culpadas, saindo da condição de devedores, quebrando um ciclo de erros. Olha que importante isso. Como eu disse, já somos espíritos milenares, temos várias e várias encarnações. Quantas vezes eu já não errei? Eu tenho que agradecer todos os dias por já ser quem eu sou, porque com certeza eu fui pior. Se eu acredito que eu estou evoluindo sempre e ainda estou aqui cheia de defeitos para conseguir corrigir, imagina como eu era antes. O que eu não arquei de dívida no passado? E muitas vezes as coisas que eu enfrento ou essas fragilidades que vêm trabalhando através de quando eu me sinto ofendido são justamente coisas, feridas que eu abri no passado e que agora eu estou tendo a oportunidade de resgatar. E entender isso já é um alento.
Entender que esse não é um processo externo, que as pessoas têm que parar de me magoar. É entender que eu tenho que parar de deixar me magoar. Porque a minha mágoa surge de uma dificuldade interna minha e não externa. O outro é só a ferramenta. E aí ele diz ainda que perdoar não é admitir que o agressor esteja certo e nem liberá-lo do resgatar os seus erros, pois ele continuará sujeito à reparação. Porém, a justiça divina se encarregará disso. Precisamos acreditar que a lei divina cumpre-se independente das nossas atitudes, pois ela se autorregula e se autoaplica, não necessitando da nossa ação. Nós sabemos que nós todos estamos submetidos às leis de Deus, que são as leis da natureza. E quando se trata de uma lei, nas de Deus não tem brecha, né? Eu posso procurar na lei humana as brechas na lei, tentar fazer as minhas argumentações. A lei divina ela é perfeita, né? Se eu pegar uma bola e tocar nessa parede, automaticamente, sem eu mandar, essa bola volta. Porque ela também está submetida a uma lei da física. Quando nós temos fé e nós acreditamos que somos filhos de um Deus perfeito e que acreditamos que fazendo bem vamos ter a colheita do bem, plantando bem vou colher o bem, eu também entendo que se eu faço mal, eu vou colher o mal. Portanto, a pessoa que me magoou, eu tenho que perdoar, não ela tem que querer o perdão. Porque muitas vezes ela não vai nem saber que ela me magoou, ela não vai mensurar talvez o mal que ela tenha me causado, porque ela está em outro estágio moral, ela está em outro estágio de compreensão. O estágio dela, e eu tenho que respeitar esse processo, assim como a espiritualidade respeita o meu processo. Vocês já imaginaram se os nossos mentores pudessem nos dar um puxão de orelha cada vez que a gente pensa alguma coisa errada? Ninguém mais tinha orelha. Ninguém mais tinha orelha. Ainda bem que eles não agem assim, né? Pra gente preservar as nossas orelhinhas. Então, como é que eu vou querer repreender aquele que está do meu lado? Se eu erro e eles ainda me dão a misericórdia divina para me ajudar a sustentar, sabendo que eu tenho condições de suportar aquilo que eu estou passando, porque ninguém passa. O fardo nunca é maior do que a gente pode carregar. E se a gente se agarra a Jesus e os seus ensinamentos, a gente sabe que aquele fardo vai ser leve, porque ele já nos disse isso, o que torna pesado a nossa falta de fé. Eu também não tenho o direito de querer julgar ou querer ser o algoz daquele que me prejudicou. Porque ele me prejudicou por uma ignorância moral, porque ele está num processo evolutivo. E ao mesmo tempo, se eu tenho fé e se eu acredito que ele é justo, soberanamente justo e bom, eu sei que, infelizmente, hora ou outra, aquele meu irmão vai ter que arcar com as consequências. E elas não vão vir pela minha mão. Se eu quiser que elas venham pela minha mão, eu estou sujando as minhas mãos. Porque eu estou querendo assumir um papel de juiz supremo, e o juiz supremo é Deus. Eu estou arcando com mais uma responsabilidade. Ao invés de um resgate, eu estou criando mais um problema para ter que resgatar no futuro. Então eu tenho que ter fé, em primeiro lugar, e sabedoria. E ter vontade de mudar. Saber que aquilo ali que emanou, aquele sentimento de raiva é meu e eu posso trabalhar com ele. E se eu conseguir entender que aquele irmão está num processo e que um dia ele vai ser perfeito, assim como eu vou ser perfeito, que ele vai ter que arcar com as consequências dos atos dele e eu com os meus atos, eu já perdoei. Porque eu rompi essa energia que me ligaria a ele. Independente se ele quer o meu perdão, independente se ele se ressentiu ou se ele teve consciência do que ele fez para mim. Porque o que me faz ficar vinculado com ele é a mágoa que eu gero. A partir do momento que eu conseguir trabalhar em mim e não gerar mais essa mágoa, eu sigo o meu caminho. E ele vai arcar com as consequências do caminho e das escolhas dele. Eu me livro da minha culpa, eu me livro do meu ressentimento, eu vou tirando aquilo que pesa na minha evolução e vou seguindo adiante. E deixo nas mãos do Altíssimo aquilo que não está na minha alçada resolver ou julgar. Isso é ter fé, isso é saber trabalhar o ressentimento e a mágoa e ter saúde.
porque a saúde está atrelada à paz. E não tem nada melhor de saber que nós, pelo menos, acertamos e lamentarmos pelo que errou. Porque ele também vai seguir aprendendo e hora ou outra ele vai se magoar, hora ou outra ele vai ter que se redimir. E quando nós temos a indulgência, quando nós temos a misericórdia, quando nós temos a benevolência, nós entendemos que passamos por esse processo, ora doloroso, ora mais tênue, e que ele também vai passar, mas que eu preciso respeitar isso. E para encerrar, gente, ele diz assim, teria mais coisas para comentar, mas eu acho que dá para a gente ter uma ideia, então, de como trabalhar esse processo conosco. E ele diz assim, habitue-se, portanto, a perdoar. Faça o perdão a sua estrada da paz interior. Paz, gente. Tenha certeza de que o perdão é o fim de uma batalha. Consigo mesmo, com os familiares, com os amigos e com os inimigos. Então eu acho que é isso que fica para nós. Por que é tão importante perdoar? Porque nós precisamos evoluir. Porque Ele nos ama muito e por isso Ele salientou tanto. Que nós vamos errar, ora vamos precisar de perdão, mas que nós também precisamos entender que todos estão no mesmo processo. E que todos erramos, hora e outra, um com o outro. Portanto, amar esse mestre é seguir seus conselhos. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo é a nossa orientação suprema. Que nós possamos refletir sobre essas palavras, aceitar essa lição e começar devagarinho, um passo de cada vez, não tendo a culpa quando a gente erra, porque a gente vai errar, né? Infelizmente a gente vai errar, mas o importante é ter a consciência do erro e começar a tentar, pelo menos, acertar ou minimamente identificar, para que aí comece a ação de trabalho, de labor nessa melhora que é nossa.